Fala galera do canal Treinadores de Futebol, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui com mais uma entrevista inédita no nosso canal e desde já pedimos para que você esteja curtindo esse vídeo e também se inscrevendo. Nosso convidado de hoje é um professor aí que é muito experiente, passagens por vários clubes aqui no nosso futebol, títulos, acessos, também uma carreira notável como jogador. Professor Pintado, nosso convidado de hoje. Professor, ele já muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bacana ter um canal para ouvir os treinadores, né? Isso é muito importante para a gente poder aprender e trocar informações. Show de bola, professor. E a gente sempre gosta de iniciar aqui nossas entrevistas, né, como falamos, né, começando pelo começo. Queria que o professor contasse um pouco como foi os seus primeiros passos ali como atleta, a sua jornada como jogador, né? Os anos áureos ali no São Paulo e também uma carreira em alguns clubes fora do Brasil. Que faça um pouquinho como é que foi o início de tudo isso, professor. Acho que a gente precisaria de mais um programa para falar tudo É, isso. resumidamente. Eu tenho 40 anos de futebol, né? Aham. 22 como atleta e mais 22 agora como treinador. Então é bastante tempo. Minha vida praticamente foi dentro do futebol. Eu vi de tudo, vi muitas coisas. Como atleta, felizmente, né, as coisas foram muito positivas, né, principalmente nos momentos com São Paulo, ali, nos anos 90. Tele Santana foi um mestre para todos nós. Esse foi um momento, né, auge da minha carreira. Eu fui para o Japão, joguei no México 4 anos e meio, tive muitas passagens aí em outros países, né, para a gente ganhar experiência, ganhar um pouquinho de dinheiro também, que é bom. Mas, na verdade, minha vida no futebol, ela é no interior de São Paulo. Eu trabalhei em muitos clubes no interior de São Paulo, aprendi, né, a viver com as dificuldades, né, desses clubes do interior que lutam muito por sobrevivência, a gente pode falar assim, mas que tem muita coisa boa que a gente sempre tira, né? E como treinador, talvez a minha geração tenha sido a última daquele atleta profissional, do jogador de futebol, que por ter sido campeão, por ter jogado numa grande equipe, com isso talvez fosse suficiente, né, para iniciar uma carreira. Eu iniciei em 2004, já fazem 22 anos, né, praticamente de profissão, de caminhada como treinador. Com o tempo, a gente vai cada vez mais se aprofundando, aprendendo com as experiências, né? Aprendendo com o que a gente vive no dia a dia. E esse nosso futebol que é tão dinâmico, né? A gente está sempre aprendendo, sempre vendo novas experiências. Eu acho que é muito importante a gente tentar, pelo menos, manter a nossa identidade do futebol brasileiro. Eu acredito muito, né, que foi assim que as coisas deram certo para nós, principalmente falando em competições internacionais. Mas eu tenho a alegria, né, de ter conquistado alguns acessos importantes no meu primeiro trabalho como treinador, em 2004, lá na Internacional de Limeira, um clube que eu guardo no coração. A gente já conseguiu um acesso, né, da A2 para a primeira divisão, e aqui em São Paulo, você sabe bem como é competitivo nessa essa segunda divisão. Já no meu primeiro trabalho eu consegui o acesso e a gente vem lutando aí né? Mesmo o acesso com Juventude foi algo muito bacana. Um acesso da Série B para a Série A transforma o Juventude, né, num clube que hoje é um clube de ponta, muito bem estruturado. Conseguiu, né, um recurso, conseguiu dinheiro também por boa administração, por bons trabalhos dos profissionais que estão e que passaram por lá também. Então tem muita história para contar e as dificuldades do caminho, né? As dificuldades de trabalhar no interior de São Paulo, enfrentando as grandes equipes com recursos muito maiores que, né, marcam cicatrizes na gente também. Vamos conversar muito aí ainda ao longo dessa entrevista sobre essas histórias tão marcantes que o professor Pintado viveu e ainda vive, né, dentro do futebol. A gente queria perguntar, professor, sobre
um período muito específico da sua carreira de atleta, que foi ali a sua passagem pelo São Paulo, né? Eu sou dos anos 90, né? Vou fazer 35 anos esse ano, mas sempre quando eu vou eh, assistir entrevistas antigas, programas de debate esportivo, né? Sempre escuto os mais antigos falarem do Santos, de Pelé, do Flamengo, de Zico, né? Andrade, Adílio, né? Dos anos 80 ali, e do São Paulo, do Tele Santana. É como se esses três elencos fossem o top 3 da história do futebol brasileiro, né? A gente escuta isso com muito carinho, muito respeito, por tudo que esses times conquistaram, né? Títulos de brasileiros, Libertadores e Mundial também. E o professor Pintado viveu, né? Essa, esta época tão gloriosa do São Paulo ali, do professor Tele Santana, conquistando títulos importantíssimos, né? E um dos elencos aí lembrados até hoje. Naquela época tinha o Raí, Miller e tantos outros jogadores, né? A gente pode citar aqui depois. Mas eu queria perguntar para o professor como foi, assim, vivenciar essa época tão gloriosa na história do São Paulo. Poxa, é sempre um prazer para mim poder falar sobre isso, né? Porque lembrar de coisas tão boas assim é sempre bacana. Ao mesmo tempo que, como você comentou, que essas equipes são marcadas pelas conquistas, né? O Flamengo do Zico, o Santos de Pelé, o São Paulo do Tele, né? O Brasil tinha grandes equipes que a gente pode lembrar, né? Contar nos dedos aí, equipes que ganharam títulos grandes, importantes, mas a gente lembra dessas equipes muito mais porque elas jogaram bem o futebol, né? Era um futebol bonito, cara, era algo que a gente tinha como característica do futebol brasileiro, né? A gente via muito passe, muito domínio orientado, muita coisa que a gente fala hoje em dia, né? Dessa pressão alta, da construção do jogo desde baixo, desde o goleiro. A gente já fazia naquela época com o São Paulo. Então, aquele momento do São Paulo para o futebol brasileiro foi muito importante, né? E a gente pôde sentir quando nós vencemos o primeiro Mundial contra o Barcelona e a gente volta para o Brasil e a gente desce, né, no aeroporto em São Paulo, a gente percebe a cidade toda muito feliz. E ali estava misturado corintiano, palmeirense, santista, flamenguista, estava todo mundo feliz pela conquista do futebol brasileiro. Eu acho que esse São Paulo do Tele resgatou, né, naquele momento, principalmente, a alegria do futebol brasileiro. Um time que jogava bem, um time que jogava de uma maneira muito ofensiva. O Tele, a cobrança do dia a dia dele era... A gente chegava até a se incomodar às vezes, mas com o tempo a gente vai entendendo por que ele era tão chato, por que ele cobrava tanto da gente, que era para o nosso bem, que era para o bem da nossa equipe. E se hoje a gente está falando, né, daquele São Paulo, é porque o Tele exigia a nossa perfeição, sabendo que a perfeição ela é muito difícil de conquistar, mas quanto mais você persegue a perfeição, mais próximo de algo muito grande, de algo muito bom, a gente está fazendo. E o Tele, o dia a dia dele era muito profissional, era muito sério, não tinha, né, um trabalho que a gente não fizesse que ele exigisse da gente 100%. Até hoje, né, o professor Tele, né, é apontado como um dos maiores treinadores da história do nosso futebol. E a gente queria perguntar ao professor Pintado alguma história dele, assim, de bastidores, se eu posso compartilhar aqui com a gente, né? A gente tu já falou um pouco que ele era ali exigente, né? Tinha ali a sua forma de treinar, de tratar, mas queria que o professor contasse um pouco mais de como ele era, assim, nos bastidores, o lado humano também, né? Pra gente conhecer um pouco mais de como foi o professor Tele. Importante falar sobre isso porque hoje é moda, né? A gente falar, não, primeiro temos que olhar para o lado humano do jogador. Eu acho que isso, essa moda, né, que a gente está, que todo mundo está falando, quando é que a gente não falou sobre o lado humano? Quando é que o treinador não pensou no lado humano? Quando é que o treinador, que os pais ou os responsáveis não pensaram no lado humano, né, daqueles que a gente estava comandando? Porque eu lembro que o Tele era muito exigente, ele era realmente bravo, ele cobrava algumas coisas assim que a gente, naquele momento,
como eu disse, a gente se incomodava, né? A gente ficava bravo às vezes, até, poxa vida, tá cobrando de mim o que eu faço com o meu dinheiro? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Mas ele sempre cuidou, quis cuidar, né? Essas informações e essas cobranças, elas eram para o nosso bem. É o cuidado com o humano, né? Cuidado com o jovem que estava iniciando, que passava por um momento muito bom na vida, tanto na parte financeira como na parte profissional. Então, o Tele sempre esteve muito preocupado com isso. O próprio Cilinho, eu trabalhei com o Zagallo, com o Luxemburgo, com o Parreira. Esses treinadores, já naquela época, eles já se preocupavam com o lado humano do jogador. De uma maneira diferente, né? Que hoje a gente precisa ter muito cuidado como a gente aborda o atleta, como a gente fala com o atleta, como a gente expõe algumas coisas com não só com os mais jovens, né? Quando a gente fala com as pessoas assim, parece que a gente está sendo um pouco agressivo e as pessoas acabam interpretando de uma maneira errada, né? Às vezes. E claro que também a gente exagera assim, também é verdade, mas já existia esse lado humano do Tele, né? E tem uma passagem muito bacana, cara, que foi na primeira Libertadores de 92, para vocês terem uma ideia quem era o Tele Santana, né? Pra vocês terem uma noção da força do homem. No primeiro jogo contra o Criciúma, em Criciúma, nós perdemos de 3-0, 3-1, acho que foi o jogo, e nós teríamos que reverter o resultado em São Paulo, no Morumbi. E a gente voltando de Criciúma, nós pegamos o voo, chegamos em São Paulo, fomos para o CT imaginando que ele ia dar folga para a gente, né? Ah, pode ir para casa, descansa, e depois amanhã a gente volta para a gente conversar. E a gente não, o São Paulo não tinha dado, né? O futebol brasileiro não dava muita importância para a Libertadores naquele tempo ainda, né? E quando a gente chegou no CT do São Paulo, o Tele falou: ninguém está liberado, quero uma reunião com todo mundo lá no vestiário, com todos os jogadores, só os jogadores, no vestiário. E ali o Tele começou a tomar algumas decisões, né? Já que estava na cabeça dele, deixou muito claro para nós. E ele falou, deixou muito claro: agora nós vamos jogar Libertadores para ganhar. Nós queremos ganhar Libertadores, é um campeonato importante, é importante para o clube, vai ser importante para todos nós. E eu preciso tomar algumas decisões, já comecei a falar com a diretoria, vou ter que dispensar alguns jogadores. E a gente já ficou sabendo, né, que ele iria, na viagem, a gente ficou sabendo que ele iria dispensar 2 ou 3 jogadores que eram do nosso grupo, que eram amigos, o próprio Nelsinho, lateral esquerdo, né, que era um cara bacana, experiente dentro do grupo, ajudava bastante. O Tele pediu para dispensá-lo. E a gente reuniu no final da reunião, no vestiário, nós falamos: Tele, a gente quer que você, né, deixe o Nelsinho aqui com a gente. A gente não quer que ele vá embora. A gente gosta muito dele, é um cara importante aqui para nós. É um profissional que a gente quer aqui no grupo com a gente, então a gente não quer que você dispense ele, não. Isso, né, o grupo todo falando para o Tele. O Tele esperou, ouviu, falou: tá ok, então vamos fazer uma coisa. Ele falou: se vocês querem reverter uma decisão minha, então vocês vão agora lá no presidente do São Paulo, vocês falam para o presidente que querem que eu vá embora e que esses jogadores que vocês estão pedindo, que eles fiquem no elenco. Que essa é uma decisão minha, decisão que eu tomei. Então, se vocês querem que ele fique, vocês vão no presidente agora, já saiam daqui da reunião, falem com o presidente do São Paulo, que querem que eu vá embora, que vocês, jogadores, querem que eu vá embora e que esses jogadores fiquem no elenco. Assim fica resolvido, está tudo certo, eu vou entender. Acabou a reunião, ninguém falou mais nada, foi dispensado o Nelsinho, foram dispensados os 2 jogadores que tinham que ser dispensados, que o Tele tinha decidido, nunca mais ninguém tocou no assunto, para você ter uma ideia da força do Tele, né? E da ideia dele de gestão de grupo. A gente consegue observar, professor, nesses detalhes, né? De como era assim a força do professor Tele Santana, que não é à toa que ele é considerado um dos maiores, né? E até hoje se fala, até quando você vai falar sobre a seleção, por exemplo, né? Diz que uma das maiores injustiças, né, foi aquela equipe de 82 não ter vencido a Copa, né? Que ali era realmente um grande esquadrão, né? Não que isso vá diminuir a carreira do professor Tele, que foi gigantesca, né? Mas se ele tivesse ali colocado uma Copa do Mundo no currículo, seria uma coisa assim
ainda mais fora do normal, né, professor? É, são, é que esse futebol, né, que a gente fala, e sempre essa frase Aham, vai ser nova, né? É uma caixinha de surpresa. sim. Por mais que você trabalhe, que você encontre as soluções antes do jogo, que você trabalhe todos os detalhes, e hoje é muito detalhado o jogo. Hoje ele é o scout hoje de qualquer partida, ele é minucioso, ele é muito claro, os números são muito valiosos, né? Claro que número é só o número é frio, a gente não pode avaliar só pelos números, mas os números ajudam muito na estatística, ajudam muito a gente a tomar algumas decisões. E o Tele sempre foi um cara muito objetivo, né? Ele nunca deu um treino tático, para você ter uma ideia. O Tele nunca deu um treino tático para o nosso time de São Paulo. Era sempre os princípios, né, do futebol, tudo que era de formação do atleta, né, para melhorar o atleta, era a exigência do Tele, passar, dominar, movimento técnico, utilizar os dois perfis, né, direita e esquerda, movimento, né, de cabeceio. Então, esse era o grande detalhe do Tele, que ele sempre bateu muito para a gente melhorar tecnicamente, porque ele falava que falar taticamente não iria ajudar muito se tecnicamente a gente não conseguisse executar. Isso é um aprendizado que eu vou levar para sempre. Sensacional, professor. Realmente aí um grande relato, né? A gente fica muito feliz, né, de você estar compartilhando isso aqui com a gente, com nossos seguidores. E a gente queria perguntar, professor, sobre um pouco da sua transição, né? Atleta, treinador, né? O professor termina ali a sua carreira ali por volta de 2003, né? E já inicia como treinador no ano seguinte, conforme o professor falou, na Inter de Limeira, né? Seu primeiro clube também teve um primeiro título logo na sua estreia como treinador, né? A gente queria perguntar, professor, como se deu assim esse processo de transição, as questões assim mais desafiadoras daquele período. Eram outros tempos, né? O mundo era outro. Sim. Estamos falando de 22 anos, 23 anos atrás, né? As coisas eram muito diferentes. A gente tinha que realmente buscar informação com os profissionais mais experientes, né? A gente ainda não tinha CBF Academy, que hoje é a Universidade de Futebol, que é obrigatório o curso. Eu tenho todas as licenças aqui no Brasil, a Pro, tenho todos os níveis, e eu, né, fico muito feliz de ter podido, né, participar desse momento de teoricamente conhecer algumas coisas, já que na prática eu vivi também muita coisa, né? Então, ajuda muito, mas hoje sem a teoria, sem o estudo, sem aprimoramento, sem atualizar, você não consegue trabalhar. Como eu tinha dito, né, talvez eu tenha sido a última geração que, por ter jogado, isso aconteceu comigo, por ter jogado em alto nível, por ter ganho títulos importantes pelo São Paulo, eu consigo uma oportunidade como treinador, ao mesmo tempo que eu já vinha, né, nos últimos anos, eu já vinha me preparando para esse novo desafio, né? Quando eu joguei no América Mineiro em 2000 nós fomos campeões da Sul Minas. Eu já fiz um curso de treinador, foi um dos primeiros cursos no Brasil. Eu fiz o curso na Universidade Federal de Minas Gerais, a FMG. Felipão deu as palestras, era dentro de um curso da Faculdade de Educação Física ainda, né? Não tinha nada direcionado para o treinador, mas ali eu já comecei a me encantar, né? Poxa, é isso que eu quero, minha vida é o futebol, é o que eu vou fazer. Então, eu já, nos últimos 2, 3 anos de carreira profissional, eu já comecei a estudar, a ver a parte, né, física, teórica, muitas informações que foram importantes para o início e que até hoje eu sigo me preparando. Também perguntando sobre esse seu primeiro título, professor, que foi a 2 do Paulista com a Inter de Limeira. Fala um pouco sobre aquela campanha que culminou nessa conquista e a importância de já estrear como treinador conquistando aí esse título. É uma história bacana, cara, que Ou quando, quando eu recebo o convite da Internacional de Limeira, né, para ser o treinador, tinha um grupo de italianos investidores que estavam tocando a Internacional, que estavam colocando dinheiro, que estavam, né, tinha um projeto muito bacana
e eu acerto o meu contrato com esse grupo de italianos, né, que estavam investindo na Internacional de Limeira. Na primeira semana de trabalho, esses investidores deixam o clube. Os italianos vão embora. Você imagina como é que fica todo mundo, né? Foi o único ano na história de São Paulo que só ascendia, só subia um para a primeira divisão. Só tinha uma equipe, só o campeão conseguiria, só o primeiro colocado conseguiria o acesso para a primeira divisão. E aí aparece um cara da cidade, um cara que tinha uma revista de marketing na cidade, para ser o presidente, e encarou e cumpriu com todos os desafios, mas foi assim muito na ponta dos dedos, sabe? A gente teve que gerenciar muita coisa. Eu paguei um ônibus do meu bolso. Claro que depois eu recebi de volta, né? Por ter conseguido acesso, eu falei, vou fazer o investimento. Era uma viagem muito longa e que chegou um ônibus escolar para a gente viajar, né? 6, 7 horas. Eu falei, não, nós não vamos viajar nesse ônibus. Aí eu fui, né? O clube não tinha condições, o prefeito da cidade tinha dado o ônibus, mas era um ônibus escolar, cara. Como é que você viaja em 6, 7 horas, um grupo para jogar uma partida decisiva? E aí eu falei, não, vamos num ônibus decente, vamos viajar, porque é um desafio muito grande. E a gente conseguiu o resultado, conseguimos vencer o jogo. E esse jogo praticamente nos dá o acesso, né, para a primeira divisão, que foi algo assim, um sonho. Os jogadores se portaram, se comportaram nas dificuldades, foram profissionais que realmente abraçaram tudo, e mérito desses jogadores aí e de outras pessoas que ajudaram muito para essa conquista, grande conquista. Espetacular, professor, a história aí de superação, né? Que culminou nesse título. E como o professor comentou logo na sua fala ali inicial, a gente olha para a carreira do professor Pintado como treinador e vemos uma vasta experiência, professor, dentro do futebol paulista, né? Vou aqui listar, né? Guarani, Ponte Preta, São Caetano, Penapolense, Mirassol, né? A lista é gigantesca. E não apenas isso, como os contextos também são diferentes, né? O professor já pegou o time brigando contra o rebaixamento, time na 2 querendo subir para um, disputando a primeira divisão contra os quatro grandes do estado de São Paulo e tendo ali que competir, como o professor falou, na questão de orçamento, de planejamento, né? E aí eu queria perguntar ao professor realmente um pouco dessa nível de dificuldade, né? Da Liga Paulista, vamos dizer assim, né? Nas divisões. E também como é que o professor faz para se adaptar, né? A cada contexto que é tão diferente e também, ao mesmo tempo, tão competitivo. É legal falar sobre isso porque é muito mais difícil você conseguir resultados no interior de São Paulo, brigando contra as grandes potências do futebol brasileiro. Se você falar São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, hoje Red Bull, você sempre tem um Mirassol, um Novo Horizontino, que são grandes equipes também. É muito difícil você competir contra eles, porque os valores são muito, muito diferentes, né? E hoje, cada vez mais, o futebol é decidido pela quantidade, pelo orçamento. Quem tem mais dinheiro, sem a menor dúvida, tem mais condições de chegar, de ter resultados. E essa também de estar sempre buscando, né, com equipes do interior que iniciam com dificuldade, eu tentar ajudar, eu muitas vezes consegui, né? A gente diz aqui ressuscitar algumas equipes que estavam numa zona de rebaixamento. Outras vezes não consegui fazer isso, mas o que fica muito marcado, né, são as experiências que você sabe muito bem o que fazer e sabe principalmente o que não fazer para as coisas darem certo. Então, essa experiência eu levo, repito, tenho sim, né, esses momentos que as coisas não deram certo me marcaram, me deixa assim incomodado, jamais vou esquecer, mas serve muito como aprendizado. Mas os momentos que eu vivi e funcionou e deram certo, eu não tenho dúvida o porquê eles deram certo. Né? Com a equipe do interior, consegui classificar entre os 8 melhores de São Paulo,
com equipe com um orçamento muito baixo, você conseguia permanência, né, na primeira divisão em São Paulo, que é o campeonato que mais oferece valor financeiro e oportunidade para qualquer profissional. A maioria dos meus resultados foram positivos, né? Então, eu aprendi bastante nos momentos, eu aprendi mais nos momentos difíceis do que nos bons momentos que a gente fica, né, muito feliz de ter passado também. E se fosse para escolher, professor, alguma campanha, algum clube marcante desses, seja uma classificação, um acesso ou um escape de rebaixamento, só poderia assim listar algum que lhe marcou assim bastante? Nossa, tem bastante, cara. Essas histórias tenho bastante. Eu cheguei no São Caetano, né, 2017, mais ou menos. Aham. São Caetano era o último colocado com 1 ponto. 1 ponto na quinta rodada, eram 12 jogos. Nós conseguimos uma arrancada assim fantástica, um grupo de jogadores também muito bacana. Todos os resultados passaram muito mais pelo grupo de jogadores com uma atitude, né, de convencimento, de acreditar que daria certo, que a dificuldade era momentânea e que a gente conseguiria superar isso com certeza, mas seria com muita luta, com muita dificuldade. São Caetano foi muito especial. Acho que a Portuguesa também, a mais recente, né? A Portuguesa, há 2 anos atrás, também era a última colocada, brigando, né, num momento muito difícil. O clube em transição para uma SAF. Se o clube ia rebaixado, os valores seriam muito menores do que a SAF está pagando. Então, para mim, esses momentos são muito especiais. A própria Penapolense, né, a gente chega entre os 4 finalistas praticamente, e aí a gente perde para o São Paulo no Morumbi, né? Portuguesa, nós perdemos para o Santos nos pênaltis, né? A gente ficou de fora com o Santos, jogando contra o Santos na Vila Belmiro. Portuguesa também foi uma arrancada fenomenal. Então, esses momentos eu tenho muito claro na minha vida. Mas o do Figueirense, daquele ano que o Figueirense deu WO, né, que foi uma empresa que abandonou, que, né, levou todo o dinheiro do clube. E no jogo seguinte, né, do Figueirense, que o Figueirense dá o WO em Cuiabá, no jogo seguinte eu assumo para ser o treinador, faltando acho que 16 ou 17 partidas. Nós ficamos 13 partidas invictos. O Figueirense também era o último colocado. A gente conseguiu arrancar e a permanência na Série B ficou muito marcada por um milagre, né? Como a gente diz, são milagres do futebol. Então foram muitas campanhas marcantes, né? Não podendo apenas citar uma, professor. É, sempre enfrentando assim esses desafios, né? Como o professor já disse, questão de tabela, pontuação, questão de problemas ali na questão do clube, de transição de SAF, salários, né? E a gente queria até perguntar, professor, como funciona essa questão motivacional do treinador com seus atletas, né? Ele está ali inserido no clube, no contexto, às vezes, como você já falou, com turbulências administrativas, uma pontuação muito baixa, né? Como o treinador ele trabalha esse aspecto mental com os atletas, né? Tentando blindá-los ali para focar ali mais na questão do jogo e conquistar o objetivo, que nesse caso aí foram livrar essas equipes do rebaixamento. A maioria desses clubes que a gente conseguiu livrar, todo mundo tem isso como um título, né? Porque os caras estavam rebaixados e conseguem a permanência, é como se fosse um título. Mas por ter sido ex-atleta, por ter sido atleta, na verdade, né? A gente consegue, porque eu entendo muito bem o olhar do jogador, né? E quando a gente chega numa situação dessa, a verdade ela é mais importante do que qualquer coisa. Ela é dura, a verdade dói às vezes, o remédio é amargo, mas ele tem que ser tomado algumas vezes também. A seriedade e o profissionalismo não pode faltar, o respeito não pode faltar nunca. Mas eu tenho muito claro e eu falo sempre, né, para os atletas, quando eu chego num clube, a gente sempre chega num momento difícil, porque se as coisas estão bem, eles não trocam o treinador, né? É normal.
Mas quando as dificuldades acontecem, eu sou muito direto com o jogador. Eu não tenho muita conversa, muito, sabe, tentar achar que o super-homem vai vir para ajudar a gente, que o gladiador vai resolver a solução, né, que as coisas só no motivacional vão ser resolvidas. O jogador sabe, né, o atleta profissional, jogador de futebol, ele sabe por que dá certo e sabe muito bem também o porquê não dá certo. Muitas vezes não expõem, muitas vezes não falam, muitas vezes, né, tentam blindar entre o grupo ali mesmo, mas os jogadores sabem, eles são conscientes, né? Sabem muito bem o porquê as coisas dão certo e por que não dá certo. O que é que tal, o que, que não está fazendo, por que, que as coisas não estão dando certo. Então, eu acho que essa primeira verdade que a gente tem que conversar dentro do vestiário, ela é muito importante para o que vem depois, né? Que é o trabalho em campo, que são os acertos, os ajustes que você tem que fazer a equipe conseguir resultados para ter confiança e buscar uma reação. A gente também queria perguntar sobre um acesso recente seu, que também ali foi muito importante, que foi ali no ano de 2020, né? 20/21, né? Com a equipe do Juventude. Na ocasião, o clube retornava para a Série A depois de 13 anos distante, né? Uma marca importante. E ali o professor Pintado ele assume o clube e consegue ali no final da competição o acesso. Queria lhe perguntar, professor, como você enxergou, né, a sua passagem lá pelo clube gaúcho, né? E o quão foi importante também esse acesso conquistado para uma Série A de brasileiro. É falar do futebol no sul do país, falar do futebol aí no Nordeste, para mim é muito prazeroso, porque são regiões muito de muita emoção, de muito amor pelo futebol. Hoje a gente vê Santa Cruz, a gente vê o Náutico e a gente vê esporte brigando, né, na parte de cima do futebol brasileiro, é o que precisa, é o que esses clubes merecem e que esses torcedores merecem. E no Juventude não foi diferente, né? Quando eu cheguei, a primeira conversa, não, vamos só manter, tá? Se manter o time na Série B tá ótimo, nós não temos dinheiro, as coisas estão muito difíceis, nós não vamos conseguir, né, contratar muita gente, o valor que a gente tem é baixo, talvez a gente seja o clube com menos recursos na Série B desse ano, a pandemia tem dificultado muito as coisas. Eu falei, tá ok. Aí passou 7, 8 rodadas, 9 rodadas, a equipe entre os quatro para o acesso. E vai mais 2, 3 rodadas, terminando o primeiro turno. Não, que agora a gente quer subir. Agora, agora vamos pensar no acesso. Ah, tá ok, vamos pensar no acesso, então nós temos recurso, então nós temos dinheiro. Não, não, não. Dinheiro nós não temos. Vamos que o time está bem, nós estamos jogando bem, os resultados estão aparecendo. E aí a gente foi, né, com a ajuda de uma empresa também, apoiando o clube. Isso acabou dando certo, foi um trabalho assim fantástico que quando todos os envolvidos, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcedores, imprensa, quando todos acreditam nesse projeto, nessa ideia e entendem os momentos de dificuldade, de oscilação, as soluções vão aparecer muito mais fácil. E isso aconteceu no Juventude, né? Foi um campeonato assim muito especial que não só a gente conseguiu acesso, mas a gente conseguiu jogando bem, né? Acho que foi o segundo, o primeiro, foi o primeiro ataque, o time que mais fez gol no campeonato. Foi a terceira ou quarta defesa, um time muito equilibrado, né? Defensivamente, que tomou muito poucos gols. Então, todos os números daquela campanha, né, Juventude 2020, mostram que foi um trabalho muito bom de todos ali dentro, né? E isso fica muito marcado porque, mesmo que a gente queira repetir aquilo em outro lugar, vai ser muito difícil, porque tudo é diferente. Mas esse trabalho, para mim, tem um sabor muito especial e para o Juventude, principalmente, como eu já disse, muda, né? Muda a projeção do clube. Hoje, o Juventude é um clube muito bem estruturado, com muitas condições financeiras e que, na verdade, depois desse acesso, entenderam, né, que é preciso investir, é preciso avaliar o que é investimento e o que é gasto.
né? E isso no futebol ele é muito difícil hoje em dia. A Juventude é um case de sucesso daquele ano. Fantástico, professor. Ainda mais com o contexto ali, né, de pandemia, campeonato paralisado, né? Virou para 2021, né? Só acabou no ano seguinte. E isso acabou também se tornando mais um fator desafiante, né, professor? Muito difícil, né? Covid, alguns jogos, jogadores infectados, né, pelo vírus, jogadores afastados em algum momento, a preocupação, né, do clube em ter os jogadores escondidos praticamente, né, para que não estivesse circulando, mas a gente tinha que pegar voos, né, em aeroportos muito lotados, com movimentos ainda, existiam algumas coisas. Então foi um desafio que a gente conseguiu superar, sabe? Isso foi um trabalho muito especial que culminou com acesso da Série B para a Série A. Ele tem um valor não só financeiro, mas tem um valor emocional para todos os clubes também, né? Perguntando agora, professor, sobre uma outra passagem sua pelo São Paulo, né? Como já falamos aqui, teve uma trajetória fantástica, né? Como atleta, mas anos depois o senhor volta ali na função de, que nós chamamos hoje, né? O auxiliar fixo da casa, né? Entre os anos de 2016 e 2017. A gente queria perguntar como foi, né? Voltar, né? Ao seu clube do coração, né? Que você brilhou como atleta, mas ali naquela função diferente, trabalhando com algumas comissões técnicas naquela época. Como é que foi vivenciar também essa etapa na sua carreira e também no São Paulo? Para mim, mais uma vez, um grande aprendizado, né? Voltar à minha casa, que o São Paulo eu tenho como casa, porque eu morei no Morumbi muito tempo, fiquei dentro do São Paulo 10 anos. Quando eu recebo o convite novamente, eu tinha acabado de voltar do México, eu tinha ficado mais um ano e meio no Cruz Azul, estava no Guarani, que a gente fez uma boa campanha também. Chega o convite do São Paulo, eu nem pensei duas vezes. Falei, poxa, quero voltar para o São Paulo para tentar ajudar de alguma maneira, para fazer algo para que o São Paulo consiga voltar a ganhar títulos, porque isso é o que mais o torcedor quer, mais o que o clube quer. Então era essa a minha ideia. Eu nem perguntei quanto eu ia ganhar, não sabia. Quando eu acertei, eu nem sabia. Depois que me falaram o valor do meu salário, isso foi muito mais da emoção, né, por amor ao São Paulo, do que pela razão. Mas eu repito, o São Paulo, eu devo muito ao São Paulo por tantas conquistas e quando eu volto, o Paton Balsa, o argentino, era o treinador. E eu, né, como falo bem espanhol, tive facilidade de me adaptar com eles. Também pessoas fantásticas, conhecedores, ótimos profissionais. Tanto o Paton Balsa quanto toda a comissão. Muito bacana ter trabalhado com eles. Essa experiência foi muito bacana. Em seguida chega o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes volta a trabalhar em São Paulo, né, num momento muito especial, que o São Paulo precisava de uma reabilitação. O São Paulo começou a perder força no brasileiro e o Ricardo consegue melhorar, né, a equipe, melhorar a performance da equipe dentro do campeonato. Mas o Ricardo já tinha acertado, o acerto do Ricardo era só pelo brasileiro. E no final do ano o Rogério Ceni assume como treinador. E pelo primeiro trabalho do Rogério, né? Eu tive a chance de estar com o Rogério no primeiro jogo profissional dele como jogador e tive a chance de estar com o Rogério no primeiro jogo dele como treinador. Então é uma história bem bacana que a gente vai construindo no futebol e experiências muito bacanas, cara. Cada um com a sua metodologia, particularidade, profissionais de altíssimo nível. Não tenho dúvida que, infelizmente, o Paton tá doente, né? Mas o Ricardo pode contribuir muito com o futebol brasileiro e o Rogério, não tenho dúvida que vai chegar muito próximo e que vai chegar a ser o treinador da seleção brasileira pela exigência de ganhar título, de jogar bem. O Rogério tem muito do próprio Tele, do Muricy, né? Isso é muito bom. O Rogério, com certeza, vai ser um dos grandes treinadores do país. E até pegando um gancho na sua fala anterior, teve uma passagem sua também ali como auxiliar, né, no Cruz Azul, não foi isso? Um clube que o senhor já tinha atuado como atleta e Uhum. depois volta para atuar ali na comissão.
E é interessante porque a gente tem visto uma movimentação muito grande, né, de treinadores que têm ido lá para a Liga Mexicana, né? Tivemos recentemente o professor André Jardine e também Uhum. até alguns treinadores estrangeiros que passaram aqui pelo Brasileirão, depois foram para lá, né? Acho que o mais recente foi o Crespo, mas teve vários recentes também que foram. Teve esse intercâmbio aí. Eu queria perguntar como é que foi assim essa passagem, né? E faça um pouquinho de como é ali a questão do dia a dia, do futebol mexicano, né? É um pessoal também que é muito apaixonado por futebol, né? A gente viu aí na Copa do Mundo a torcida lotando ali o Azteca. Mas como é que foi vivenciar essas experiências, né? Tanto como atleta como depois ali na área técnica. Você tocou num ponto muito bacana. O mexicano, ele é parecido com o brasileiro, não tão apaixonado, mas ele é parecido com o brasileiro quando a gente fala de futebol, né? Eles são muito, muito emoção, muito amor pelo clube e que esse calor, esse amor pelo futebol vem do da seleção brasileira de 70. Então, o mexicano gosta muito do futebol brasileiro pelo que aquela seleção de 70 ofereceu ou deixou dentro do país, né? A Copa do Mundo de 70 foi no México. E os mexicanos aprenderam a amar o futebol brasileiro e isso, né, trouxe para eles uma alegria muito grande, né? E o mexicano é muito intenso, é muito caloroso também, muito carinhoso, mas muito exigente. Para você ter uma ideia, no México as torcidas ainda sentam no estádio, sentam junto, né? Sentam no mesmo lado. Claro que não toda a torcida, mas a maioria senta um torcedor do lado do outro, não tem aquela rivalidade maluca. Mas claro que o mundo hoje passa por uma loucura, essa violência aí é uma loucura. Mas o México é um país muito especial, cara. Eu joguei 6 anos praticamente, né, no São Paulo, e isso, morar, viver e aprender, eu conheço muito bem o que o mexicano pensa e como ele trabalha. Acho que brasileiros cada vez mais vão ter oportunidades nesse mercado, que é um mercado muito bom, profissionalmente é muito bom. É uma liga só de clubes empresa, não existe um clube social, é só clube empresa. E isso faz com que seja muito rentável, né, o campeonato. E é um lugar que você tem tranquilidade para assistir o jogo, boas instalações, estádios maravilhosos para você poder ir com a família. E o mexicano gosta muito de levar comida para os jogos, né? E ele está sempre comendo bem nos jogos e desfrutando de jogos interessantes em estádios cômodos de algo muito especial. O México é um país que é minha segunda pátria. Grande relato da sua passagem aí pelo México. E mudando só um pouquinho aqui a nossa pauta, professor, logo na nossa pergunta lá atrás, né, sobre a questão do São Paulo, o professor citou muito sobre a questão de nível técnico dos jogadores, de como ali era uma questão ainda muito refinada, né? O pessoal fala muito da época ali com muito carinho. Eu queria perguntar ao professor Pintado algo ali sobre a questão da formação de atletas, né? O professor, na sua visão, acha que hoje o atleta ele ainda é formado e com a sua qualidade técnica ali sendo bem explorada, ou que o perfil deles, dos atletas, mudou muito de uns anos para cá? Como é que o professor enxerga essa questão? O mundo é outro, né? O mundo daquela época, as coisas eram diferentes. A qualidade, a intensidade do jogo hoje ela é outra. A qualidade do campo, da bola, a arbitragem, tem muita informação, tem muita coisa que evoluiu no futebol. Mas o que a gente está vendo, né, e está muito claro que nós perdemos a nossa identidade, a gente perdeu a nossa essência, a gente está indo muito para o lado teórico e a teoria, na verdade, o computador ele resolve muita coisa, ele deixa o futebol bonito, com menos dificuldade, com menos imprevisibilidade e é muito bacana. Eu acho super importante que esse lado teórico a gente consiga e a gente, eu digo, as comissões técnicas, gestores do futebol, executivos, diretores de futebol, a gente precisa olhar um pouco mais o lado prático para o futebol brasileiro, para a nossa identidade do futebol brasileiro. E o que
cada vez mais a gente tem visto, né, que a gente está querendo jogar como um europeu. Né? Os trabalhos na base eles estão sendo feitos, exigidos, né? A exigência na base é que a gente tenha as informações, que a gente tenha os princípios técnicos, que a gente tenha a maneira de jogar do europeu. Isso é um grande erro que a gente tem. Já na formação, você oferecer tanta informação para o atleta brasileiro, que ele sempre foi reconhecido pela sua alegria, né, pela sua irreverência, pelo drible, pela improvisação. No futebol europeu isso não existe, né? Essa improvisação. Existe já o caderninho, existe já o que foi conversado. Os treinadores na Europa dificilmente eles ficam orientando, né, ali do lado do campo, eles ficam mais posicionados para algum detalhe ou outro, mas eles já vão com um plano de jogo pronto, né? Porque os jogadores se adaptam, né? Essa educação, essa formação é feito dessa maneira. Olha, isso relato de jogadores que jogaram em grandes clubes da Europa. Já sai definido. Você marca o lado direito, quadrante 2 é seu, a sobra, né, as coberturas defensivas são tuas, os extremos pelo lado esquerdo vão ser marcados por vocês. E a gente aqui no Brasil tem um pouco mais de flexibilidade, né? Essa identidade do futebol brasileiro. Então, isso para mim precisa ser revisto urgentemente para que a gente volte a jogar o futebol brasileiro, né? Com qualidade, com aquele futebol de alegria e de muitos gols, né? Que a gente gosta. A gente viu essa discussão, professor, se intensificar muito ali, principalmente depois da Copa, né? O Brasil teve um resultado que ficou muito aquém, né? Em relação aí à sua grandeza, né? Em Copas do Mundo, ali a principal seleção ganhou títulos, né? Cinco conquistas. E muito se fala sobre isso, né, professor? Da questão da formação dos atletas, da atual geração, né? Semana passada agora teve uma coisa que eu enxerguei muito importante, né? Teve uma reunião do Carlo Ancelotti com os três treinadores de base da seleção, né? O Paulo Vitor, o Dalladea e o Dudu, né? Para discutir ali nomes, né? Processos da base profissional, visando aí a Copa de 2030, né? E eu queria perguntar ao professor justamente isso, como é que ele enxerga nessa atual geração de atletas, né? Tem muitos nomes ali, até mesmo na posição que o professor jogou, né? No meio campo, né? Muitos jovens nomes surgindo. E como é que o professor assim enxerga esse futuro aí visando o próximo ciclo? É fundamental e urgente, né, que os responsáveis pelo futebol brasileiro, não só os responsáveis pela base, mas os responsáveis em geral, né, pelo futebol brasileiro, que é a CBF, que essas pessoas encontrem um caminho para que essa gestão, para que esse planejamento, mais do que qualquer ideia de planejamento, que ele seja respeitado. Você não pode cortar como foi feito agora. Nós tivemos 4 treinadores em 4 anos. Nós tivemos 3 presidentes em 4 anos da CBF. Isso para um planejamento, isso para um projeto de futebol e nesse momento de reconstrução do futebol brasileiro, isso tem um peso muito grande, porque isso mostra que quando você troca muito é sinal não só de incompetência, mas é um sinal de que você não sabe para onde quer ir, né? Essa inconsistência de você não manter o projeto mesmo no momento difícil, porque quando está tudo certo, as coisas parece que tudo é uma beleza, está tudo lindo, está ganhando, está tudo certo. E não é uma verdade, né? Muitas vezes tem coisa importantíssima que vai afetar lá no futuro, que são encobertas pelas vitórias, pelos bons resultados, ou pela mídia vendendo o produto, que eu acho muito importante isso também, mas vendendo algo que a gente sabe que no futuro vai ter problema, no futuro vai ter dificuldade. Então, essas pessoas precisam olhar de uma maneira com muita inteligência, buscar profissionais que realmente conheçam, porque não pode ser contratado o amigo, não pode ser contratado o sobrinho, não deve, né? Não é que não pode. Não deve ser oferecido
um cargo tão importante hoje em dia, principalmente, para profissionais que não têm experiência na formação. Né? Formar um jovem hoje é muito difícil. Criar um filho hoje é muito difícil. Você criar o ser humano hoje em dia exige muita seriedade, muito profissionalismo, muita sabedoria, muita fé. E isso é importante que o brasileiro possa tomar conta, porque o Ancelotti, por mais experiência, por mais qualidade, é um excelente treinador, grande profissional, ganhou muita coisa no futebol, mas ele não conhece a essência do jovem brasileiro. Ele não pode falar de futuro, porque ele ainda não conhece. Ele está 1 ano no Brasil. Ele não pode conhecer. E a gente viu na Copa do Mundo. Né? A própria convocação de alguns jogadores é porque o Ancelotti achava ou foi informado que porque um atleta estava 3 meses jogando bem, ele seria o cara que sustentaria emocionalmente jogos importantíssimos para o Brasil. E a gente viu que isso não aconteceu. Mas isso eu tenho certeza que ele vai estar coberto ali de outros profissionais ao lado. Acho que essas reuniões para formatar um projeto, um planejamento e que seja respeitado o planejamento, né, com profissionais brasileiros para a base do futebol brasileiro, que a gente consiga trazer de volta a nossa identidade para a gente ver uma seleção forte de novo. Quando a gente fala, professor, sobre, puxando um pouco aí agora para a sua posição, né? Que foi ali o meio campo. Quando a gente fala sobre nomes, né? A gente viu na Copa agora nomes como Casemiro e Fabinho, por exemplo, que estão ali encerrando o ciclo. É um Bruno Guimarães que deve permanecer, né? E jovens aqui do Brasil, né? Aqui mesmo em Recife tem o Zé Lucas, né? Que foi agora há pouco pro Cruzeiro, que é muito falado. Muito tem falado sobre o Breno Bidon do Corinthians, né? O próprio Matheus Pereira do Cruzeiro também, que alguns defendiam que ele fosse para a Copa, né? Mas eu queria perguntar ao professor como é que ele vê essa a atual geração de meias. Tem muitos nomes, né? Na Europa também ali tem muitos nomes e que podem ali compor esse próximo ciclo de 2030. Eu acho que seria bom que a CBF olhasse um pouquinho mais com carinho, né, pro futebol do Nordeste aí, né? Você falou do Zé Lucas, não é hoje, né, que o Zé Lucas tá jogando bem, né? Já é um jovem que vem com uma certa regularidade, já poderia ter participado mais, né, nas seleções de base, né, em condições melhores, né, para um desenvolvimento do atleta. Se a CBF for dar uma voltinha por esses lados aí, a gente está vendo, né, que o Bahia teve dois jogadores convocados pela força de um grupo muito forte que trabalha que é dona do Bahia, né? Mas eu acho que tem muita coisa boa no nosso futebol. Esses jovens que a gente fala que tem a identidade do futebol brasileiro, ele está aí, né, em Recife, está na Bahia, ele está no sul do país, ele está em outros aqui no interior de São Paulo. Esse jovem, né, que tem a identidade do futebol brasileiro, ele está nesses centros que hoje são centros de alta qualidade, de boa qualidade de futebol, que merece uma melhor atenção. A CBF poderia distribuir, né, alguns scouters aí por todo o país para observar um pouco mais esses jovens que estão aí, que a gente pode ver no Vitória, que a gente pode ver no Náutico, que a gente pode ver alguns jovens despontando e que tem a identidade que a gente está falando. Então, para mim, é muito importante esse olhar do jovem, mas não só o jovem que joga no São Paulo, que joga no Flamengo, que joga no Cruzeiro, o jovem que joga no Red Bull, né? Tem que ser olhado mais a fundo para que a gente entenda que a nossa identidade ela está às vezes escondida em algum lugar que os selecionadores acabam não observando. Excelente, professor Pintado. A gente está aqui chegando ao final da nossa entrevista e sempre separamos aqui um tópico que chamamos de presente e futuro. O professor faz assim as suas considerações finais, né? E fala um pouco aí sobre aquilo que ele espera para essa temporada e as demais, né? Eu queria que o professor Pintado falasse um pouco sobre isso, como é que está o seu momento atual da sua carreira, se o telefone tocou recentemente aí para assumir um novo projeto, como é que tá, professor? Bom, é claro que a gente está sempre se reinventando, né? A gente está sempre aprimorando, aprendendo.
tenho estudado muito. Essa Copa do Mundo foi muito importante. Eu participei de um grupo da CONCACAF, por ter amigos no México, por ter amigos ali nos Estados Unidos. A gente está sempre em contato. Eu participei de um grupo de estudos, né, que foi feito na Copa do Mundo e foi algo muito especial para mim. Eu vi muita coisa diferente, vi muita coisa bacana que a gente pode acrescentar, né, no trabalho da gente, no dia a dia, mas dentro da realidade do futebol brasileiro, né? E isso é muito favorável. Para mim, isso foi um grande aprendizado. Sim, o telefone toca, né? Mas é sempre naquela situação. Vem apagar um incêndio aqui para gente, vem ajudar que o barco está afundando. E eu, nesse momento, preferi aguardar um pouco o mercado, né, para a gente iniciar iniciar um momento de conquistas, né? Mais do que nada, eu vou em busca de conquistas. Eu estou com uma sede muito grande de ganhar um título, de conquistar um acesso, de encontrar esse caminho que eu conheço muito bem, que são os caminhos de vitórias, de grandes resultados. Então, para mim, esse tempo de amadurecimento aqui, de especialização, está sendo muito especial para que eu volte no meu próximo desafio aí, que vai ser em breve, e a gente consiga um grande resultado, porque é disso que eu vivo, é isso que eu gosto. Essa é a minha exigência comigo mesmo, de buscar grandes resultados. Isso em breve vai acontecer, assim, numa grande oportunidade. Show de bola, então. Conversamos com o professor Pintado. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter falado conosco. Desejamos todo sucesso aí na sequência da sua carreira. Muito obrigado a vocês aí pelo espaço. Foi muito bacana de poder ter tempo para falar algumas coisas e grande abraço. Tô ligado no programa também, tá? Um abração aí.